E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe Rabelo, sou aluno de Medicina do 5º semestre da Universidade do Estado do Pará, quase terminando o 5º semestre, e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês por demanda. Porque o que acontece? Passou a prova do Enem agora nos primeiros 2 domingos de novembro, e eu vi que um vídeo que começou a ser muito visualizado aqui no canal foi um vídeo onde eu comparava os cursinhos que eu utilizei na minha época do vestibular. Se você não me conhece, o que é natural, eu tenho esse canal aqui no YouTube desde 2019, e eu passei no vestibular de 2021 para 2022. Então, eu fiz muita coisa, né? Eu fazia vestibular, então eu usei muito cursinho online. Eu sempre estudei em casa, né? Pra fazer o Enem. Queria deixar claro de antemão que não existe o melhor cursinho da vida pra todo mundo. Existe o que é melhor pra cada um. Vão ter pessoas que vão ter uma experiência maravilhosa com um cursinho que, por exemplo, eu posso falar que eu detestei. E vice-versa. Então isso é muito relativo. Mas eu queria começar trazendo alguns pontos que eu acho importantes estarem presentes no cursinho online para que vocês entendam que parâmetros eu estou utilizando para fazer essa análise que eu trouxe aqui no vídeo para vocês, e eu vou comparar os cursinhos que eu utilizei, que eu tenho conhecimento. Então, os pontos que eu vou avaliar aqui nesse vídeo são baseados na qualidade das videoaulas, então com isso você leia duração, aprofundamento, postura dos professores e a maneira como aquilo está na plataforma, a qualidade dos materiais de apoio, tanto do banco de questões quando tiver, dos exercícios, etc. A questão de orientação de estudo e de cronograma, se é personalizado, se não é, se você tem acesso a um cronograma dentro da plataforma, se esse cronograma, na minha opinião, funciona ou não funciona. Correção de redação e quantidade de crédito de redação por mês. Eu vou analisar nesse vídeo os cursinhos da Filade, do Ferreto, da Prova Total e o Estuda.com. Esses 4. Por que eu escolhi esses 4? Primeiro porque são os meus favoritos, os meus 4 favoritos. Eu acho que no mercado hoje em dia são os 4 mais interessantes, assim, para a maioria das pessoas. E o Estuda.com, especialmente por uma questão específica que eu vou falar para vocês no momento que eu for falar do Estuda. Mas principalmente Filade, a Prova e Ferreto são os meus cursinhos favoritos, assim, eu acho que muita gente conhece. Já usei outros cursinhos além desses? Sim. Já utilizei, por exemplo, o Descomplica, mas não é segredo pra ninguém. Quem assiste aqui o canal sabe que eu não gostei da minha experiência com o Descomplica, não gosto do cursinho do Descomplica, acho ele fraco. Questão de ter cupom de desconto e se enviesar a opinião. Gente, desde quando eu comecei aqui o canal, eu já trabalhei com 2 cursinhos que eu vou falar hoje, eu só não trabalhei com Ferreto, mas eu já tive, ainda tenho, na verdade, cupom de desconto na Prova, já tive no Estuda.com, ainda tenho, se eu não me engano. Tenho na Filade também. Realmente, eu acho que desses, o único que eu ainda não trabalhei com ele foi o Ferreto. Eu vou deixar, inclusive, esses cupons aqui na descrição. Então, realmente, entre eles, não teria por que eu ter esse peso, assim, pra falar pra vocês, olha, eu vou favorecer esse, eu vou desfavorecer esse, porque o cupom tá lá em todos eles, então, tanto faz. Vou começar falando do cursinho da Filade. A primeira vez que eu falei do cursinho da Filade aqui no meu canal foi em dezembro de 2022, se eu não me engano. Eles começaram no Brasil mais ou menos aí nessa época, quando eu comecei a falar sobre eles aqui no canal, e é um cursinho que eu gosto muito, e eles têm uma pegada muito inovadora. Eu acho eles muito bons, um dos melhores cursinhos que tem, um dos mais completos pra Enem vestibular, não só Enem e vestibulares aqui no Brasil. Também recebi essa pergunta, eu vou fazer a prova do vestibular estadual não sei das quantas, qual cursinho você indica? Tem alguns que trabalham com vários vestibulares, mas, por exemplo, a Filade, que é um que eu conheço, trabalha com todos os vestibulares do país, você consegue ter suporte para qualquer vestibular que você for fazer lá na plataforma, tanto com questões quanto com orientação pedagógica para esse vestibular. Só que ele é um cursinho que gera um pouquinho de dúvida nas pessoas, porque ele é um pouquinho mais caro. E aí as pessoas ficam nessa dúvida, será que vale a pena mesmo o investimento? Será que eu não vou estar, fazendo uma decisão errada? O principal diferencial da Filade é que você tem uma coisa que eu ainda não vi em lugar nenhum, se eu não me engano eu vi só no cursinho do quadro, mas também não funcionava tão bem assim, que é a monitoria individual de estudo. É o seguinte, hoje a gente vai testar a funcionalidade de monitoria individual da Filade. Eu já marquei a sessão de orientação, você faz a marcação pela plataforma. Uma coisa que eu gostei é que eu consegui marcar pro mesmo dia, então eu marquei, era mais ou menos umas 2 e pouco, eu consegui marcar pra 4:30 da tarde hoje, então é daqui a pouquinho. Qual é a questão? Eu vou gravar pra vocês e vou relatar tudo o que ia acontecer durante a sessão, mas eu não vou poder usar nem a imagem nem o áudio da orientadora, porque eu não tenho direito de uso de imagem de terceiros. E é uma pessoa real que vai conversar comigo, então eu não vou poder fazer isso. Por exemplo, quando eu passei na faculdade, eu passei com o Enem 2021. A primeira coisa que aconteceu foi que ela fez algumas perguntas para entender melhor quem eu era. Então, a minha idade, o que eu fazia, quantas provas do Enem eu já tinha feito,
qual era o meu objetivo, né? E o que eu queria pegar de orientação era conversar um pouco sobre aonde eu parei, assim, né, digamos assim, as minhas dificuldades nesse sentido, e como eu conseguiria montar um cronograma com pouco tempo de estudo por dia, mas que conseguisse, talvez, por exemplo, me tirar dessa casa dos 700 e tarará pontos e talvez chegar nos 800. Eu tenho pouco tempo livre durante a semana. Quando eu tô em semestre mesmo, o tempo que eu tenho na semana é mais curtinho, então teria mais ou menos umas 2 horas, talvez, durante o dia, às vezes um pouco menos, mas e mais horas disponíveis de final de semana. Primeiro é passado um cronograma para você cumprir durante 2 semanas, de 2 a 4 semanas, marca uma nova monitoria para fazer a análise de como foi o estudo nesse período para fazer a alteração para o próximo ciclo. E aí, a cada final de ciclo, vai fazendo a monitoria. Se precisar de alguma coisa nesse meio, também marca uma e faz. Uma hora que eu questionei sobre essa questão de excluir os temas, por exemplo, eu tenho experiência na prova, eu vou precisar estudar tudo. Ela me explicou que todas as alterações em cronograma são feitas baseadas em simulados diagnósticos. Então, a cada final de ciclo que eu levo para ela as minhas demandas, baseado nos acertos, na evolução de fato, é que dá para ver se dá para excluir ou não assuntos. E eu achei isso muito sincero, porque eu fui com uma mentalidade assim, tipo, eu já sou experiente na prova, então muita coisa eu não vou estudar de jeito nenhum. Só que às vezes a gente se perde um pouco nisso. Eu acho que esse é até um erro de quem está tentando vestibular há mais tempo. Eu lembro que eu passava por isso também. É importante ter essa visão de uma pessoa profissional para puxar, sabe, teu pé para a realidade e falar assim, olha, tudo bem, você tem experiência na prova, mas tem coisa aqui que você precisa revisitar, porque senão vai te fazer falta lá na frente. Eu agradeço pelo tempo e também pelas informações. Tchau. Isso é o que eles chamam de ciclo imparável lá na plataforma. Então, como é que é esse ciclo imparável? Você vai entrar na plataforma e a primeira coisa que você tem que fazer é um simulado diagnóstico. E aí, tendo esse simulado diagnóstico feito na plataforma, você vai marcar a tua primeira sessão de monitoria individual. E partindo do resultado desse simulado diagnóstico e de todas as questões que você acertou, o orientador pedagógico, a orientadora pedagógica vai montar junto com você o teu cronograma. Esse cronograma, inclusive, ele não vai servir para o ano inteiro, não é uma coisa de uma vez. Eles vão montar um cronograma baseado naquele primeiro simulado, mas você vai ter a oportunidade de marcar outras sessões para fazer ajustes nesse cronograma. E aí, além das monitorias para fazer os ajustes no cronograma, tem as monitorias de redação. A FLAD tem o crédito de redação ilimitado, então você pode mandar quantas você quiser. E aí você pode escolher, por exemplo, recebeu a correção de uma redação. E tá cheia de erros. Queira conversar com um professor de redação para entender melhor como é que eu consigo consertar isso aqui. Aí você marca uma monitoria de redação. E aí também é uma conversa via Google Meet, onde você, junto com o professor de redação, vai fazer aquela análise dos teus erros e ele vai te orientar sobre aquilo. E aí o ciclo imparável é esse, é o simulado diagnóstico, monitoria, redação, monitoria, daí você faz o estudo da plataforma, né? Então usa as videoaulas, usa os simulados, usa as questões, aí faz de novo o simulado, faz de novo a monitoria, faz os ajustes e aí você vai seguindo nesse ciclo até você completar todo o teu ano de estudos. E aí, passada a monitoria, a gente vai e usa a plataforma. Então, sobre as aulas da FLAD, o que eu acho? Elas ficam ali no meio termo. Então, não são aulas nem muito curtas, mas também não são aulas muito longas. E as aulas, elas são divididas, assim, por blocos. Então, você assiste 13 minutos, 15 minutos, mais 12 minutos depois, num bloco dividido. E aí você consegue, né, ter a tua atenção prendida na aula. E agora eles solucionaram um problema que realmente, logo quando eu conheci a plataforma, eu não gostava muito. Meio que cada professor tinha ali um jeito de montar a aula e isso me incomodava um pouco. Eu vi que eles mudaram praticamente todas as aulas, então agora já é gravado num estúdio mesmo. Aí é um quadro branco, tá lá todos os professores, é tudo padronizado. E aí eles vão usando o quadro, vai aparecendo as animações na tela, tudo isso ficou muito mais dinâmico, então as aulas melhoraram muito, porque era um ponto que realmente tinha que melhorar. Existe o Tira Dúvidas na plataforma da FLAD, então você consegue entrar em grupos de WhatsApp de cada matéria e você pode mandar foto de questão lá e você vai ter a tua dúvida respondida em até 24 horas. Cada aula tem um material de apoio, então você não precisa se preocupar com a anotação. Você pode fazer se você quiser, mas cada aula tem o seu material de apoio em texto e cada aula tem a sua lista de exercícios também. E aí, além dessas listas de exercícios, tem a plataforma que você entra de questões, tem mais de 110 mil questões.
Aí você pode escolher questões só do Enem, questões de qualquer banca de vestibular do país. Você escolhe, se você quiser montar um simulado, você monta. Se você quiser montar uma lista de exercício, você monta. Você responde lá na plataforma. E os simulados que você faz dentro da plataforma, se você fizer simulado estilo Enem, você consegue até pegar nota TRI. Então é isso, o Filádio, assim, eu assino embaixo. Quem quiser assinar, eles estão com a promoção agora de final de ano, né? 25% de desconto no cupom da galera. Eu tenho meu cupom lá, que é Felipe Rabelo. Então, se você gostar da Filádio e quiser assinar aqui por esse vídeo, use o cupom Felipe Rabelo, que você vai ter 25% de desconto. E aí você pode conhecer a plataforma e utilizar. Eu acho que, assim, ela é super completa. Outra plataforma que fez parte da minha história do vestibular e que eu gosto bastante é o Aprova Total. Eu sou da época do Biologia Total. Eu cheguei a utilizar a prova na época que era Biologia Total, que era só Ciências da Natureza. Quando eles abriram, eles estavam só com Matemática, além das Ciências da Natureza. Depois eu peguei a transição deles pra ser um cursinho completo. E eu acho assim, ele é um cursinho que eu gosto muito, porque desde a época do Biologia Total, ele é um cursinho que as aulas, pelo menos assim, principalmente a parte de natureza, é aprofundada. Você consegue assistir as aulas e o nível de aprofundamento é muito bom, assim. As aulas de Química, elas pegam desde a base. As aulas de Física pegam desde a base. Eu confesso que eu não tive, como quando fez a transição para ser um cursinho completo, eu já tava quase no meu ano da aprovação, então eu já tava usando outros materiais, eu acabei não assistindo tantas aulas de humanas e de linguagens. Mas eu fui dar uma olhada pra poder fazer o vídeo. E são aulas boas, assim, os professores seguem o mesmo ritmo da galera de natureza. Eu não gostava das aulas do Jubilu, desculpa, professor. Ele é ótimo, né? Um ótimo professor. Mas eu não sou fã desse tipo de aula, da pessoa que fica gritando, que fica fazendo graça e tal. Mas ele é desse jeito e dá certo com muita gente. Ele é um ótimo professor, mais uma vez falando. Só que eu não era a minha favorita. Mas todos os outros professores de natureza, principalmente a de química, os professores de física e de biologia, além do Jubilu, eu gostava demais, assim. De matemática era mais ou menos, mas os de natureza eu gostava muito, porque era uma aula que não era chata, eles conseguiam deixar um clima bom, principalmente a professora de química, e você conseguia pegar aquele assunto sem muita distração e com o aprofundamento correto. A correção de redação da prova, ela é meio assim, aquele padrão, sabe? Você tem alguns dias úteis pra esperar, e é uma correção que ela vem toda marcada, assim, tipo... É tipo um marca-texto, assim, que quando você aperta no que tá escrito, aparece lá que erro você teve. Então não é uma coisa tão explicada, mas você tem aquele modelo em texto, assim, que tá escrito lá o porquê que você errou naquela competência. Então geralmente vem marcado, aí você aperta naquela marcação e tá escrito. Não é uma correção ruim, só que eu acho que pra quem tem muita dificuldade em redação, pra quem tá começando do zero, não vai ser suficiente. Mas pra quem faz redação, que sabe já fazer redação e quer realmente pegar a correção pra ir treinando, é o suficiente. Em relação às funcionalidades da plataforma, eles têm essa questão de, tipo, o cronograma deles não é de verdade personalizado. Isso acontece muito. Eles falam assim, a gente faz cronograma personalizado. É mentira. O Aprova não faz, o Ferreto não faz, o Estuda não faz. Porque cronograma personalizado eu acho muito difícil alguém fazer sem ser uma pessoa real. Então, assim, se não é uma pessoa real que tá ali te avaliando, vendo quais são as tuas dificuldades pra te orientar pra montar o cronograma, não é personalizado. O Aprova, na verdade, diz que tem um cronograma personalizado, mas o cronograma do Aprova é geral pra todo mundo. Então, na primeira semana ele vai dizer, olha, estuda isso. Aí na segunda, estuda isso. E ao longo do ano eles vão abrindo turmas. Então, por exemplo, se você começou a estudar em janeiro, você pode seguir aquele ritmo da turma que começou em janeiro. Aí geralmente em março eles abrem outra, em junho eles abrem outra, lá no final do ano eles abrem outra. Que aí vai mudando. Aí eles têm uma sequência de aulas que é pra você assistir, por exemplo, de janeiro até o final do ano, de março até o final do ano, de junho até o final do ano. Então não é personalizado. Funciona. Se você conseguir seguir o cronograma todo, vai funcionar. Só que é essa questão. Às vezes, por exemplo, esse ano que eu quero fazer o Enem 2025, eu até falei na minha monitoria, eu tenho 2 horas pra estudar, no máximo, durante a semana e um pouquinho mais no final de semana. Jamais eu conseguiria seguir o cronograma da prova. Então, assim, se você é um estudante que você tem o dia inteiro disponível, que você realmente vai fazer tudo em relação ao Enem durante esse ano, se você seguir o cronograma, não vai ser aquela coisa que você vai focar mais nas suas dificuldades e tal,
mas pode funcionar. Eu acho que você vai acabar deixando algumas coisas pelo meio do caminho por conta disso. Se pudesse ser personalizado, seria melhor. Como é que contorna isso? É você tendo entendimento mesmo dos estudos. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre isso. Você identificar quais são os teus pontos fracos e fortes. Pra você entender, isso aqui ele tá me mandando estudar agora, mas não vale a pena. Vale mais a pena eu treinar isso daqui que eu tenho mais dificuldade e cair mais na prova. Então eu acho que sim, sobre a prova total é isso. É um cursinho muito bom de aulas. Os materiais são bons. Questão de cronograma, não é personalizado. Vai funcionar? Vai, mas se você tem problemas de rotina, se você não vai conseguir cumprir esse cronograma, e se você é uma pessoa que está começando agora e precisa de orientação, talvez isso te atrapalhe. A correção de redação é boa, mas não é, assim, especificado. Então, para quem é muito zerado, eu acho que vai ter dificuldade, mas para quem precisa só da correção, tudo bem. Então é um cursinho que eu recomendo, mas você tem que assinar sabendo desses pontos, que você vai ter acesso a ele com essas limitações, que podem te atrapalhar ou não também. Então é isso. E, gente, sobre o Ferreto, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu lembro que até na época que eu fazia vestibular, eu achava os dois, assim, meio iguais. A grande diferença principal do Ferreto e do Aprova é que o Ferreto é muito melhor em matemática. Então, assim, as aulas do Ferreto de matemática, se você tiver... eu sou uma pessoa que tem dificuldade em matemática, dificuldade na base, e você vai assinar o Ferreto, se você assistir todas as aulas do Ferreto, prestar atenção no que ele tá te falando, fazer os exercícios e realmente seguir aquele esquema que o Ferreto faz, você vai ter um ótimo resultado em matemática, porque o cara é muito bom em matemática. Mas agora, em relação às aulas, eu acho similares às do Aprova. Eu prefiro as aulas de natureza do Aprova, mas eu acho que até que é porque eu sou um pouco mais acostumado com os professores do Aprova do que com os professores do Ferreto, mas eu acho que elas são muito similares, assim, em termos de profundidade das aulas. Também não tem aquele problema de serem professores que vão ficar fazendo muita gracinha. Eu não vejo isso na plataforma do Ferreto, quase. E em relação às outras funcionalidades, é muito parecido. Eu acho que assim, o Ferreto tem menos questões e é menos filtrado. Mas os simulados são similares aos do Aprova. A correção do Ferreto também é similar. Tipo, você recebe a redação marcada e vai ter lá o que você errou, mas você não consegue conversar com ninguém sobre isso. E a mesma questão, para uma pessoa que está muito zerada, eu acho que não vai suprir. Mas para quem precisa só da correção, supre. Nem o Ferreto e nem o Aprova tem correção ilimitada de redação, tá? O Ferreto, se eu não me engano, são 4 créditos por mês que você tem. E é isso. Daí eles estão agora com um esquema que é até parecido com o esquema do Estuda.com, que assim, é uma inteligência artificial que vai te mostrando o teu desempenho. Então você consegue acompanhar, eu fiz um simulado, aí ele vai marcar lá, tipo, nesse simulado você acertou tanto, no próximo você foi bem nisso, aí tipo, em matemática você fez assim, em natureza assado, e aí vai te mostrando a tua evolução ao longo do ano. Isso é bacana. E eles têm essa questão das questões, que eles falam que existe uma classificação do nível de dificuldade das questões baseado em inteligência artificial. Gente, por exemplo, o Estuda já faz isso há 1000 anos. Então, questão fácil, média, difícil, baseado no padrão de resposta da plataforma. Eles oferecem isso, mas eu acho que eles fazem um marketing fazendo parecer que é uma coisa muito fora assim, é uma coisa muito além, sendo que não é. Então, eu acho assim, é um curso bom, mas é mais pro básico, assim. Entre o Aprova e o Ferreto, eu acho que eu escolheria o Aprova. Porque eu gosto mais dos professores. Mas a matemática do professor Ferreto é muito melhor do que as aulas de matemática do Aprova. Então fica esse desbalanço, assim, sabe? Mas eu acho os dois muito similares. E por último, o Estuda.com. Eu já, inclusive, fui parceiro do Estuda, a gente já trabalhou junto, a gente já fez campanha junto, o Estuda. Eu aqui no canal fiz campanha pro Estuda, porque realmente eu usei desde quando eu larguei a engenharia para voltar a fazer vestibular para medicina, eu utilizava o Estuda de graça, né? A funcionalidade antigamente de graça. Hoje em dia eles têm o curso pago, sempre tiveram, né, um valor muito mais acessível, e eu quis falar do Estuda aqui nesse vídeo por conta disso. Eu não acho ele comparável com a Filade, por exemplo, com a Aprova, com o Ferreto, mas eu acho que ele é uma opção. O Estuda, ele se diz um cursinho online hoje em dia, mas eu não acho que não é um bom cursinho. As aulas, as videoaulas não são boas, mas o que o Estuda tem que é muito bom? Primeiro, ele é bem acessível. Segundo, o esquema deles de banco de questões é muito bom. E foi pioneiro, inclusive, assim, essa coisa de você poder montar uma prova, montar um simulado de qualquer banca de vestibular do país inteiro e ter ali para você fazer as questões. Para quem tá, inclusive,
já tá estudando pro vestibular há um tempo, que já tem essa facilidade, que precisa realmente resolver questões e aprender com essas questões, o estudo é muito bom para isso. Porque você tem todas as questões na plataforma, você consegue ver as videoaulas que não vão ser lá essas coisas, mas você consegue ver as videoaulas dos temas das questões que você errar. Geralmente tem a resolução da questão debaixo da questão quando você termina de resolver, ou até outras pessoas, outros usuários que estão comentando sobre a resolução da questão para você olhar. E o plano pago do Estuda tem coisas interessantes, por exemplo, eles têm o raio-x do Enem, que eu não sei como é que eles fazem isso, que você coloca lá os teus dados de inscrição do Enem que você fez, e aí ele coloca, tipo, como foi a tua coerência na prova do Enem que você fez, tipo, a prova real do Enem, sabe? E aparece lá, você teve 80% de coerência em natureza, você teve 60% de coerência em matemática, isso é bom pra você ver se você tá fazendo uma prova coerente ou não. E eles têm também esse cronograma individualizado que não é verdade também. Você marca lá na plataforma quanto tempo você tem disponível para estudar, quais são as matérias que você tem mais dificuldade ou não, e baseado no teu raio-x do Enem também, eles dizem que eles tipo colocam mais, por exemplo, se você acertou muito em humanas e pouco em matemática, eles colocavam mais matemática do que humanas, mas na prática eu vi que isso não é bem assim, eles colocam muito dividido mesmo. Só que o que funciona, tipo, eu tenho 4 horas por dia para estudar. Eles vão criar um cronograma para você com essas 4 horas. Então, na segunda você vai estudar linguagens e química, na terça física e biologia, baseado nessas 4 horas. Então é bacana sobre isso. Mas eu acho que sobre o estudo é isso que eu tenho pra falar. Eu não acho que ele é comparável com os outros. Ele não é um bom cursinho online, pensando na completude do negócio. Mas ele é um bom apoio. É basicamente isso, gente. Eu vou deixar as informações de todos os cursinhos que eu citei aqui na descrição do vídeo, também com os cupons de desconto que ainda estão disponíveis do lado de cada link dos cursinhos que eu vou deixar na descrição. Eu espero que eu tenha conseguido passar a minha experiência com esses cursinhos pra vocês. Como eu falei no começo do vídeo, não existe o melhor cursinho pra todo mundo, vai de cada um. Então eu espero que a minha experiência possa ter ajudado a vocês a tomarem essa decisão de uma maneira mais acertada. Mas é basicamente isso, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!